Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa temática é diferente. Eu vim aqui para falar sobre técnicas de estudo. E eu acredito que esse assunto é muito oportuno. Você que está se preparando para fazer concurso, ou você estudante que tem uma dificuldade com relação à rotina de estudo, esse hábito que é muito importante de você ter. Puxar aqui o tema, fixar. Coloquei aqui, aguardando vocês entrarem, para a gente começar a abordar esse assunto. Antes das técnicas, eu vou passar algumas orientações para vocês. Mamãe e minha prima. Bem-vindas. Olá, Mariana. Seja bem-vinda. Juliana, tudo bem? Bem-vinda. Então vamos lá. Normalmente, muitos estudantes têm dificuldade de estabelecer uma rotina de estudos. Eles às vezes não se identificam com alguma disciplina, com alguma atividade ou algum conteúdo, e eles têm uma dificuldade de estabelecer uma rotina de estudo com relação a essas disciplinas ou conteúdos. São crenças limitantes, por vezes, que eles criaram por conta da série que eles estão, do ano que eles estão, ou do que disseram a respeito daquele conteúdo, daquela disciplina, ou até do professor. Tem muitas variáveis em torno disso. Mas, ao falar de técnica de estudo, é importante dar algumas informações para que você possa aplicar as técnicas de maneira que possa otimizar a sua rotina de estudo. E a primeira informação é lembrar que ela deve ser diária. Sua rotina de estudo ela é diária. Ela deve ser diária. E cada técnica ela foi feita para otimizar essa rotina. As técnicas elas não têm função milagrosa, elas não têm uma função mágica, pelo contrário, elas vão lhe ajudar, elas vão... Minha prima querida, na Vitória, fofa. E elas vão lhe ajudar, essas técnicas vão lhe ajudar a ter um melhor aproveitamento, maior rendimento na sua rotina de estudo. E a primeira coisa, eu vou começar a falar das técnicas daqui a pouco, eu estou dando essas informações. A primeira que eu dei é de que a sua rotina de estudo tem que ser diária e de que as técnicas elas não têm função mágica ou milagrosa para que você tenha um melhor rendimento e aproveitamento. A segunda, a orientação, é de que você pode escolher qualquer uma dessas técnicas que você mais se identificar. E você pode ajustar, adaptar, mudar cada uma delas conforme a sua necessidade, a sua realidade. Não é obrigatório você pegar todas as técnicas ou 3 delas e aplicar do jeito que elas são. Elas vão lhe dar um norte, elas vão apontar um caminho. Josele, obrigado, bem-vinda. E elas vão lhe dar um norte para que você possa ter um melhor controle e gerenciamento do seu tempo e da sua rotina como um todo. No controle e na organização das disciplinas, dos conteúdos, com relação aos dias da semana e final de semana. A terceira coisa é encontrar um local confortável, tranquilo para estudar.
desde que não seja a cama, aquela poltrona que você vai reinclinando, daqui a pouco pega no sono, um ambiente de meia luz. Isso tudo é muito convidativo para que você possa dormir, cochilar, perder o foco. E se você perde o foco, se você deixa de desenvolver o foco, consequentemente você vai ter uma queda na sua produtividade, no seu rendimento. E a sua atenção ela fica comprometida. Então é importante que você escolha um local silencioso, um local bem iluminado, arejado, para que você possa estudar. Eu conheço pessoas, eu convivi com amigos, eu tenho amigos, amigas, e já tive relatos de alunos vários de que eles conseguem estudar com fone de ouvido, um som bem alto ou baixinho, ou um determinado estilo de música, ou conseguem manter a concentração em um ambiente tumultuoso. Isso vai de pessoa para pessoa, mas geralmente as pessoas se concentram melhor em um ambiente silencioso. Augusto, seja bem-vindo. Faz tempo que eu não te vejo. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Outro ponto que é importante fazer menção é de que você pode falar em voz alta, fazer gravações, fazer vídeos, fazer anotações. Isso tudo facilita para que você assimile melhor o conteúdo, o assunto, a atividade, até mesmo desenvolva-se com relação à apresentação de trabalhos. Se você tem uma dificuldade, eu já estou colocando outro assunto, né, um assunto extra, aí um assunto bônus para você. Tem pessoas que têm uma personalidade mais introvertida, mais tímida, e essa é uma das orientações que eu dou a você. Treine. Hoje temos aí os smartphones que tem embutido já aplicativo, sistema de gravação, áudio e imagem. Então isso está a favor de você. Se você tem uma dificuldade com relação a algum conteúdo ou apresentação de trabalhos, faça gravações, áudios. É importante que você faça isso nas aulas. Se você tiver autorização, se certifique de ter autorização, fale com o professor, com a coordenação, enfim, para saber se você pode gravar essas aulas. É importante também ter pessoas que têm uma memória mais auditiva, outras mais visual. Então, cada um vai utilizar dos elementos das ferramentas que tem. E isso agrega no seu potencial de crescer e de aprender. Sejam bem-vindos. DL Variedade São Luís entrou. Rogério, bem-vindo. Obrigado por estarem aqui. E essa é uma das técnicas. Você pode gravar, falar em voz alta. Falar em voz alta, você vai ter a oportunidade de ensinar alguém, e ao falar, você consolida melhor aquele aprendizado, aquele conteúdo. E isso é muito interessante. Isso faz com que você tenha mais eficiência. Danielson, bem-vindo. Danielson foi meu companheiro, meu amigo de graduação, gente. Então, eu sei que ele gosta dessas apresentações, então, seja bem-vindo, Daniel. Saudade de ti. Em caso de dúvidas, você pode fazer um registro no papel. Você tem que ter sempre um bloco de anotações. Ingrid, bem-vinda. Tenha sempre um bloco de anotações, um caderno, pode ser de matéria ou um caderno menor, bloco de anotações, enfim, ou um borrão, que eu sou desse tempo, não faz tanto tempo assim, aleluia. Mas é importante que você tenha um bloco de anotações para fazer os registros. E nesse bloco, nesse caderno, você pode desenvolver as técnicas. Uma delas que eu vou falar aqui é o mapa mental. Colocar uma ideia central no centro da folha e nas laterais, puxando para as laterais conceitos, palavras, orientações, dicas, palavras-chave que possam
lhe ajudar na fixação, no aprendizado, na assimilação daquele assunto. É uma técnica revisional. Jean e Joyce, bem-vindos! É uma técnica que facilita na assimilação. São técnicas revisionais. Você que tem muito conteúdo para ter que dar conta, é importante que você utilize essas técnicas revisionais. Enquanto você estiver estudando, você pode utilizar qualquer uma dessas técnicas. Eu vou retomar aqui de que elas são adaptáveis, são possíveis de você fazer. É possível você fazer adaptações conforme a sua realidade, conforme aquilo que você se identificar. Em relação a esse bloco de anotações, quando você registra esse ato de escrever, que é diferente de digitar ou no próprio smartphone, esse ato de escrever, o registro manuscrito, ele faz com que você tenha uma melhor assimilação daquele conteúdo. Tem uma relação direta entre o ato de escrever e a memorização. Então, toda vez que tiver uma ideia importante, um conceito-chave, é importante que você faça o registro. Até porque, gente, à medida que você se expõe àquelas anotações que você for construindo, quando você for ver as folhas, os registros, o bloco de anotações, o caderno, com certeza vai vir à sua memória, vai vir à sua mente as lembranças de quando você estudou, as conexões, essa relação entre os conceitos. E isso é muito importante, porque fixa melhor. É diferente de decorar. Tem conceitos que até hoje eu sei porque eu criei uma música. Eu, para aprender as preposições, eu criei uma pequena música. Fiz aí o arranjo da minha forma. Então vamos colocar aqui: a, ante, após, até, com, contra, desde, em, entre, perante, por. Aí eu ainda colocava per, é para contração. Aí, sem, sob, sobre, trás. É uma música. E eu criei isso na 6ª série. Nessa época, até hoje eu sei. Eu criei um mecanismo, uma estratégia, para que eu pudesse aprender essas preposições. Quando elas fossem cobradas lá na prova, na avaliação, eu tinha propriedade para identificar o que era uma preposição, o que era um substantivo, o que era um adjetivo, um verbo, um advérbio, uma interjeição. Eu conseguia fazer essa diferenciação. Samuca, bem-vindo! Em relação às orientações, antes de passar para as técnicas, é importante que você mantenha alguns sites e sinalize alguns sites, sabe aquela estrelinha para marcar como site favorito? Você tenha isso, esse compromisso de deixar como favorito aqueles sites que vão lhe ajudar a fazer pesquisas, verificações. É muito importante que você faça isso, porque são suportes, são ferramentas dentro da internet que vão lhe ajudar no aprofundamento desses conteúdos. Comigo tá tudo bem, Samuel. Laís, bem-vinda! Gente, eu trabalhei com Laís, eu fui estagiário. O estagiário de Laís. Prazer em te rever. E outra orientação que eu dou para você é de alguns aplicativos. Por exemplo, a técnica de flashcards. É uma técnica de elaboração de cartões. Você pode fazer. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. Mas quais são os aplicativos? Estamos aí na era dos aplicativos. Então, o que eu posso utilizar como aplicativo para facilitar na produção dos flashcards? Porque tem pessoas que não querem fazer os cortes e recortes. Elas querem logo um manual não, uma ferramenta digital. Então, que aplicativos que você pode usar para fazer os flashcards, esses cartões? O Quizlet e o Anki. Quizlet e o Anki são aplicativos
que você pode utilizar para fazer esses flashcards. E lá tem várias formas, tipos de elementos que você pode acrescentar, de orientações também, utilizando cores, letras diversas e formas diferentes na elaboração desses cartões. Obrigado, Laís, igualmente. A todos vocês aí dessa live, toda sorte de bênçãos. Sucesso para nós. E outra orientação, antes de entrar nas técnicas, é de que você pode compartilhar aprendizados, conclusões que você tiver, compartilhar isso com seus amigos. E isso é uma técnica, é a técnica de ensinar. Quando você ensina alguém, você gera ainda mais confiança em relação àquele conteúdo, àquele assunto. Um professor, ele tem muita propriedade no que ele está falando, porque ele já leu, falou, fez anotações, deu orientações diversas vezes sobre aquele assunto. Então, ele ensina e aprende. É uma relação de ganho mútuo para quem ensina, para o professor, para o docente, e que aprende, que é o aluno, educando, discente. Então, compartilhe dúvidas também com seus amigos. É importante ter grupos de estudo e busque pessoas que lhe ajudem a ir mais alto. Pessoas comprometidas, sabe? Ainda eu percebo que há muito preconceito com relação àquelas pessoas que têm uma rotina de estudo consistente, que se dedicam muito. E essas pessoas, elas desenvolvem o intelectual delas com muita facilidade por conta dessa dedicação. É desafiador para muitos. Estudar não é um ato prazeroso, mas é um ato benéfico. É uma semeadura que você faz. Você planta hoje e colhe no seu futuro. Se você tem uma visão positiva de futuro, você semeia dessa maneira, com estudo e buscando estratégias, como você está fazendo aqui, e parabéns por isso, buscando estratégias para otimizar o seu rendimento, seu aproveitamento, seu aprendizado. E eu vou fazer uma indicação de um canal no YouTube. E, gente, tem diversos canais e pessoas, canais no YouTube e pessoas no Instagram que você pode seguir. E elas têm orientações muito claras, didáticas, acerca de produtividade, a respeito de foco, de atenção. Tudo isso você pode fazer porque é para o seu benefício, para o seu futuro, para que você tenha um melhor aproveitamento. Eu vou voltar sempre nessas palavras de compromisso, aproveitamento, rendimento, foco, atenção, compromisso, ok? Então vamos à primeira técnica, que são os flashcards ou flashcards. Essa primeira técnica você vai separar alguns cartões para utilizar. Eu acredito que Camisas com Z, ótimo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Acredito que seja uma empresa e toda sorte de bênção sobre você. E voltando aqui aos flashcards, separe cartões para utilizar. Como eu disse anteriormente, tem pessoas que preferem fazer isso por meio digital, e 2 aplicativos vão facilitar nessa produção, vai otimizar nessa produção, que é o Quizlet e o Anki, ok? Você pode ir lá depois ver no Play Store, pesquisar Quizlet, Anki. Quizlet é um e Anki é outro, ok? Na produção desses cartões. Você pega um cartão e coloca uma palavra, e você pode colocar em outro uma palavra a qual essa está associada. Então vamos, por exemplo, eu estou estudando inglês, e aí eu coloco aqui red, e aqui eu vou colocar vermelho, ou então eu vou colocar a cor vermelha. Você pode colocar em outro, ou você pode colocar no verso.
colocar aqui red e atrás a cor vermelha, ok? Evite colocar muita informação nesses cartões, conceitos longos, extensos. Evite fazer isso, porque os flashcards é uma técnica que você vai rapidamente ter que se reportar, descobrir a resposta, e é uma técnica simples. Se você colocar um conceito extenso, pode se tornar algo enfadonho e desinteressante. Então é importante que você tenha esse bom senso. Se você quiser colocar, como eu disse anteriormente, como elas são adaptáveis, Leorides, bem-vinda! Leorides, outra companheira de graduação, gente. Gente boníssima, excelente, bem-vinda. E essa é a primeira ferramenta, é a primeira técnica de estudo, no caso os flashcards. Mapas mentais, eu até falei isso antes, que uma ideia está atrelada à outra. Eu falei isso, você coloca uma ideia central, esse é o mapa mental. Uma ideia central é como se fosse, gente, uma aranha, sabe? Ali o centro da aranha e as perninhas ao redor, no caso, a ideia central no centro da folha, e nas laterais você vai puxando, colocando as ideias e as palavras referentes àquela ideia central. Por exemplo, obrigado, Leorides. Célula, prótons, nêutrons, elétrons. É um exemplo bem simples. E aí depois você pode puxar aqui dos prótons outras palavras-chave referentes a eles, ao conceito, à funcionalidade deles, para que eles servem, enfim. Aí vai da sua criatividade. Você pode acrescentar cores. É importante você acrescentar cores. Assimila, quem tem a memória fotográfica, é importante essas cores. Você faz essas associações e isso é muito benéfico. Outro ponto, você pode fazer desenhos. Agora tenha cuidado, porque se você fizer muitos desenhos, pode parecer um gibi. Os mais novinhos aí podem não entender o que eu estou falando, mas depois você vai lá no Google e pesquisa o que é o gibi. Então, se ficar muito desenho, a técnica, o mapa mental pode perder a função dele e ficar um gibi. Então temos que ter cuidado com relação a isso. Edinaldo, um dos tenores que eu admiro, seja bem-vindo. Então, prosseguindo, próxima técnica, perguntas do livro. Pessoal, desde a época que éramos crianças, aí eu tenho um público, tem algumas pessoas que são adolescentes, a maioria de nós somos adultos. Kellyanne, bem-vinda. A maioria de nós, desde quando pegamos um livro didático, ele vinha, na hora das atividades, ele vinha organizado da seguinte forma. A primeira questão normalmente era mais fácil. E o nível de dificuldade, de complexidade, ia aumentando à medida que as questões fossem avançando. E os conteúdos também. Então, um exemplo simples, que eu gosto de dar para que todo mundo entenda. Primeira questão. Indique a quantidade de corações conforme a estrutura das expressões. Eu estou colocando de uma forma muito culta. Nós vamos colocar aí. Indique a quantidade de corações. Aí tinha lá um coração mais outro coração. Quantos corações tem? Vamos lá, gente. Um coração mais outro coração. São quantos corações? Vamos lá. Quem responde primeiro? Brincar é didático. Brincar, esse lúdico é interessante. Estou ativando vocês. Um coração mais outro coração. São quantos corações, gente? Vamos lá. Quem aí responde? Hello! Será que vai ser um adolescente, um adulto?
Um coração mais outro coração. São quantos corações? Aí está subindo os corações, né? Subiu mais do que a quantidade. Exato. Jean, reverendo Jean. 2 corações. Na segunda questão, já apareceu em um conjunto, apareceu 5 corações, mais um outro conjunto, 4 corações. No primeiro conjunto, 5 corações, mais o segundo conjunto de 4 corações. Quantos corações tem somando os 2 conjuntos? Somando esses corações, 5 em um, mais 4 em outro, você percebe o nível de complexidade, dificuldade que está aumentando. Para nós, a gente faz isso com o pé nas costas. Mas o Jean está indicando aqui que pausou. Voltou. Oba! Então vamos lá, gente. 5 corações mais 4 corações. São quantos? Continha. Raciocínio lógico, matemático. 5 mais 4, gente. 9. Muito bem, Joseli. 5 euros para Joseli. Então você percebe que as perguntas do livro, elas vão aumentando o nível de complexidade. E é uma forma de estudar. É diferente, muito bem, Joyce. É diferente se você pular as questões, e isso for um hábito seu, nem todos os livros, gente, vêm na ordem de complexidade da primeira à 10ª, por exemplo. A primeira é mais fácil, a 10ª é mais difícil. Nem sempre é assim. Geralmente é dessa forma. O Edinaldo, ele colocou até a quantidade de corações. Uau! Geralmente os livros vêm dessa maneira. Mas nem todos são. Isso não é uma regra geral. É importante que você saiba disso. Agora, quando você resolve algumas questões e não resolve outras, você pode identificar em quais pontos, em quais assuntos você está tendo algum tipo de dificuldade. E é nesse assunto, sobre esse conteúdo, que você pode utilizar técnicas e fazer retomadas para se aprofundar. Júlia, bem-vinda! Bem-vinda, Júlia. Pomodoro. Outro ponto com relação a perguntas do livro. Alguns aí ouviram Pomodoro e provavelmente pensaram: é um tipo de molho, é um tipo de molho que tem uma determinada lanchonete que coloca. É aquele de tomate. Você foi no caminho. Realmente é referente a tomate. Mas eu não vou explicar ainda não. É já já. Não tem intervalo, mas é já já. Perguntas do livro. Geralmente, nessas atividades, a maioria dos conteúdos é abordado. Se você está com dúvida em algum, provavelmente você não vai fazer alguma questão. E aí esse é o momento de você levar até o seu professor. Seja ele professor particular, ou na sua escola, ou alguém que tem um domínio dessa área, enfim. Você leva essa questão para que você possa receber orientações de como resolvê-la. Lembram do bloco de anotações que eu disse para vocês adquirirem, terem sempre consigo? Pois é. Nesse bloco de anotações, você vai escrever perguntas ou sinalizar a questão nesse bloco de anotações, no caderno, que você teve dúvida, para levar para o professor. Porque geralmente nós fomos alunos e aí o que acontece? Geralmente um professor está lá explicando, muito engajado, empolgado, e alguém levanta a mão e diz, depois de 40 minutos de exposição do conteúdo, e o professor perguntando se tinha dúvida, e nada, sinalizando nada. E aquele aluno ficou calado. 40 minutos depois eu não entendi. Aí o professor pergunta, você não entendeu o quê? Tem aluno que se magoa. Nossa, que grosseria.
Não, gente. Normalmente, quando o professor pergunta o que você não entendeu, ele quer saber em que ponto exato do desenvolvimento, do desenrolar daquele assunto, surgiu uma dúvida, para que ele possa partir daquele ponto e retomar a explicação e fazer isso. Agora, quando o aluno não tem rotina de estudo e ele quer aprender tudo sentando ali 50, 100 minutos, que são 2 horários, de forma geral, ele realmente não vai ter esse aproveitamento esperado. Tem alguns que eu conheço, poucos. Tem alguns, eu já conheci pessoas, que elas se sentam, vão para a escola, elas se sentam, ouvem o professor bastante e assimila tudo. Aprende tudo. Notas altíssimas, um rendimento acadêmico maravilhoso, excepcional. Mas não são muitas essas pessoas. Normalmente, elas têm que se debruçar naquilo, fazer retomada quando chegam em casa. E definir um tempo exato para ter essa rotina de estudo. Lembrando, rotina de estudo é diária. Ela não é só das disciplinas que você gosta, só do assunto que você gosta, ou só no dia que você acredita que dá sorte. Tem que ser todos os dias, ok? Um tempo consistente na sua agenda, na sua programação diária. Ou melhor, semanal, diária e semanal. Outro ponto, a outra técnica, Pomodoro. Essa é uma técnica, gente, de controle, de gerenciamento do tempo. Normalmente, quando eu já falei dessa técnica para vários alunos, e quando eu falo Pomodoro, eles ficam assim curiosos. Pomodoro? O que é isso? É algum bolho que a gente recebe ou que oferecem para a gente quando vão fazer o nosso sanduíche na empresa tal e tal, que vende sanduíche e hambúrgueres, enfim? Não, não é isso. A técnica de Pomodoro, lá pode ser. Lá realmente tem um molho Pomodoro. Mas a técnica de estudo Pomodoro é de controle do tempo, gerenciamento do tempo. E um Pomodoro equivale a 25 minutos. Um Pomodoro equivale a 25 minutos. Você estuda, mantém o foco, a atenção, a concentração 25 minutos, direto, certo? E descansa 5 minutos. Depois você estuda mais 25 minutos e descansa 5. Um Pomodoro vai ser sempre 25 minutos. E a cada 25 minutos que você estuda, você descansa 5 minutos. Ah, Charles, eu sou um cara que eu estudo 50 minutos sem problema. Ok. Você estuda 50 minutos, 25 mais 25 é igual a 50. Você estuda 50 minutos e descansa 10 minutos. O tempo que você descansa em Places SLZ, seja bem-vindo. O tempo que você estuda, que você descansa, tem que ser proporcional ao tempo que você estuda. Um Pomodoro, 25 minutos, você descansa 5 minutos. 2 Pomodoros, 50 minutos. E você descansa 10. Se você fizer 50 minutos direto, você vai descansar 10 minutos. Gente, nesses 25 minutos, é concentração, foco pleno, total, inteiro. Isso é diferente de, eu vou estudar um Pomodoro. E aí, 10 minutos, 12 minutos, 15. Mas eu não posso perder esse capítulo, essa cena dessa novela mexicana. Eu não posso perder, é a hora que o fulano vai desvendar o segredo. Provavelmente você nem está no local adequado, para começar. Deve estar em frente à TV. E ali é um foco de distração imenso. Então, para manter esse foco, como eu falei anteriormente, quem chegou depois eu vou retomar aqui. É importante escolher um local adequado, um local arejado, silencioso, que você possa estudar de forma tranquila, ok? E manter o foco esses 25 minutos.
ou 50, ok? E descansar os 10. Desfrutar. Não, ainda posso estudar 50 minutos, mas eu vou estudar 1h30, depois eu descanso 7 minutos. Aí tá errado. Tem uma lógica. Tem uma lógica dentro dessas técnicas. Lógica que eu estou falando científica. Então é importante que você siga, mantenha algumas orientações. É flexível? É. Flexível de que forma? Você pode estudar 50 minutos direto. Agora descansa os 10. Embaixo da sua camisa não tem escrito S. Super estudante, super aluno, super concurseiro. Isso não existe. Somos pessoas normais, temos cérebro, temos outras atividades para desempenhar, temos também alimentação para dar conta, porque esse é outro ponto importante. Falei sobre técnica de tá falando de técnica de estudo, mas gente, tudo está entrelaçado. Tudo está entrelaçado. Se você estuda horas seguidas e daqui a pouco está tonto, está passando mal, o que está acontecendo? Você deixou de se alimentar. Sua glicemia provavelmente baixou, está acontecendo alguma coisa. Não é à toa que, por exemplo, em provas de Enem, você pode levar seu lanche. Isso é muito natural. É porque eles pensaram nisso antes. Outro ponto, outra forma que você pode usar a técnica Pomodoro. Você pode organizar trabalhos. Por exemplo, vou fazer um artigo. Esse artigo, você pode dividir cada parte de produção dele em pomodoros. Exemplo, pesquisas na biblioteca de livros que possam me auxiliar nessa produção desse artigo, possam ampliar o meu entendimento acerca desse tema, desse assunto. Vou separar aí 2 pomodoros. Vou à biblioteca da minha universidade, da minha escola, enfim, da minha comunidade, e vou fazer essa pesquisa desses livros. Excelente. Outra fase, leitura dos capítulos, ou melhor, separar os capítulos referentes a essa temática que eu estou procurando. Você selecionou os livros, agora você vai selecionar os capítulos. Eu vou separar aí em 3 pomodoros, fazer uma leitura geral ali dos capítulos que eu vejo que são interessantes pelo tema deles, pelo assunto, vou separar. Depois mais 4 pomodoros para fazer a leitura do que eu já separei. Isso conforme o volume, conforme a quantidade de texto que você tiver que dar conta. Depois, mais 3 ou 4 pomodoros, isso tem que ser definido. Eu estou conjecturando aqui, viu, gente? 3 ou 4 pomodoros para começar a escrever, a desenvolver o meu artigo. E aí, por parte do artigo, você pode separar em forma de pomodoros, delimitando um tempo para desenvolver o artigo. Ok? Perguntas e respostas com um amigo ou em equipe é outra técnica também. Você define um ponto de encontro, cada um já deve ter feito o seu resumo anteriormente. Para que essas orientações, esses direcionamentos aconteçam, é importante alguém criar um grupo no WhatsApp. Como eu disse, busque pessoas que ajudem você a ir mais alto e não a descer mais. A ir mais alto na produtividade, no rendimento acadêmico, em vez de ir mais baixo neles, ok? No rendimento e na produtividade. Então, o que você pode fazer? Fazer um grupo de WhatsApp e delimitar essa regra que é só sobre assunto de estudo, ok? Buscar pessoas que você sabe que vão se comprometer com responsabilidade, com esse compromisso, com essa atividade, com esse dever, essa atribuição. E você diz, gente, cada um vai levar o seu resumo sobre o assunto de protozoários, por exemplo. Ou Segunda Guerra Mundial, cada um leva o seu resumo. E aí você vai definir um ponto de encontro nesse momento de lockdown, de quarentena.
é inviável fazer isso, mas temos ferramentas. Temos aplicativos, plataformas que você pode se encontrar com seus amigos e compartilhar informações. Você pode fazer isso. Então, cada um enviar o seu resumo via WhatsApp. E aí, por exemplo, se nesse grupo está eu, a Josélia, a Joyce, o Edinaldo, a Juliana, estamos nesse grupo. E a Ana Vitória também. Estamos nesse grupo e cada um fez o seu resumo. Olá, Alicia, bem-vinda. Cada um fez o seu resumo e enviou. Eu vou ler o resumo de todos vocês que estão no grupo. Ou seja, eu vou ter ganhos, porque cada um aborda de uma maneira diferente, escolhe, elenca aspectos diferentes da Segunda Guerra Mundial ou sobre protozoários. Cada um tem uma forma de desenvolver sobre aquele assunto. Então eu vou ter informações diversas sobre aquele mesmo assunto. E além de serem informações diversas, são organizadas de forma diferente, porque cada um escreve de uma forma. Então, se nesse grupo tem 6 pessoas contando comigo, eu envio o meu resumo, mas eu vou ler sobre aquele assunto 5 vezes. Eu já estudei, fiz a minha síntese e ainda vou ver 5 vezes sobre aquele mesmo assunto. É ganho. Silmara, Paulo Vinícius, bem-vindos, bem-vindos. Muito bem, vocês fizeram uma ótima escolha. Vocês fizeram uma ótima escolha para otimizar a rotina de estudo de vocês. E depois indicar essa live para alguém, porque eu vou salvar, vai ficar salva aí 24 horas. Tiago, seja bem-vindo. Ensinar foi uma técnica que eu falei, que é muito, muito, muito importante. Quando você ensina, você desenvolve confiança sobre aquele assunto. Ah, mas eu não tenho ninguém para ensinar. Não tenho ninguém na minha casa, eu estou sozinho, Olha, para de chororô. Levanta a cabeça, ombro para trás, cabeça erguida. E vou lhe dar a dica do dia. Você vai pegar um bonequinho. Eu não tenho nenhum aqui, tinha muitos. Quando eu era criança tinha um monte. Bianca Ferreira, bem-vinda. Eu tinha um monte de bonequinho. Sabe aqueles heróizinhos de Dragon Ball Z e outros desenhos mais, aqueles fortinhos? Eu tinha um monte. Brincava com eles de todo jeito. Dava todo tipo de brincadeira. Genkidama, Kamehameha. Enfim, os mais de 25 anos, acho que até os de 20 anos podem saber do que eu estou falando. Emanuele, bem-vinda. Então, pegue um bonequinho desse, ninguém vai saber. Ninguém vai saber, eu não vou contar. Depois você pode falar aí no direct, manda uma mensagem. Olha, Charles, conta pra ninguém. Realmente eu não vou contar, não. Eu guardo o segredo. Eu coloquei o Flash, ou Superman, ou Batman. Eu coloquei, ou Vegeta. Coloquei na minha frente e comecei a ensinar, porque eu sou fã deles. Eu comecei a ensinar para eles. Ótimo. Você pode fazer isso em frente ao espelho. Marcos! Grande Marcos! Bem-vindo! Bem-vindo! Marcos é um menino, inteligentíssimo, gente. Então, você pode ensinar para esses bonecos em frente ao espelho. Você pode fazer uma videoconferência, chamar um amigo de confiança, alguém que pode lhe dar um feedback legal de como você está falando. Boa tarde, Thiago. Tá tudo tranquilo, Marcos. Você pode receber um feedback de alguém, ensinar para alguém. Tem gente que já tem aquela vocação para professor e começa a ensinar até para as plantas. É super produtivo, super saudável fazer isso. Estudos espaçados. Gente, tem várias pesquisas que mostram que ao longo do tempo nós temos a tendência de esquecer informações. E o cérebro, ele é seletivo. Você não está utilizando, aquilo vai se perdendo. Agora, para que você mantenha o aprendizado... Robert, bem-vindo! Robert, gente, é o meu consultor Febracis.
Então vocês têm interesse aí de fazer cursos para aprimoramento, aperfeiçoamento pessoal e profissional, depois procura aí o RB Trovão, Robert. Enfim, e também está aqui porque ele quer se aprimorar, está buscando isso, viu? Não é só propaganda não, ele está se empenhando, se desenvolvendo. Rayana, bem-vinda! Saudade de ti. Tudo bem, Robert? Então, essa técnica de estudos espaçados, você pode rever anotações, vídeos gravados, áudios, que vão lhe ajudar a retomar esses assuntos, conteúdos. Então, separe durante a semana, por exemplo, para mim, Charles, geografia é desafiador. Separe, então, durante a semana, 2 ou 3 dias, com uma quantidade de tempo específico, a fim de que você estude geografia. Com certeza você vai aumentar as chances de ter o melhor rendimento, desenvolver-se melhor em testes, provas, avaliações, atividades diversas. Ok? Hashtag fica a dica. Outra é leitura ativa e anotações. Gente, leitura ativa é diferente daquelas propagandas de remédio que fala rapidamente e quase que as pessoas não entendem. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É diferente de eu falar, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Você entendeu melhor, acredito que muito mais nessa segunda fala do que na primeira. Porque foi muito rápido. Uma leitura ativa é uma leitura que obedece à cadência, ao ritmo, tem uma velocidade adequada. Tem pessoas que leem mais rápido, outras mais devagar, isso vai de pessoa para pessoa. Mas uma leitura ativa é aquela leitura pausada, concentrada, focada. Você lê de uma forma que possa entender o que você está lendo. É diferente de simplesmente ler e deixar de compreender. Okay? É uma técnica também. As anotações, super importante. Organizar anotações. Tem um aplicativo que vai ajudar você a fazer isso, que é o Cam Scanner. Cam Scanner. Ele vai ajudar você a organizar as suas anotações, a fazer resumos. É importante fazer esses resumos. E você vai ver, à medida que você desenvolve essas técnicas revisionais, como por exemplo mapa mental, estudar por provas antigas, que é uma outra técnica. Estudar por provas antigas, você que está pensando em fazer concurso ou está se preparando para fazer, e por vezes a única técnica ou a única forma que você estuda é lendo, você pode otimizar e diversificar esse momento estudando por provas antigas. Ou seja, busque na internet aquelas avaliações, aquelas provas antigas referentes àquele concurso. Busque saber qual a fundação, qual a instituição que está promovendo aquele concurso, informações sobre a banca, o que geralmente é cobrado, avaliado, sabe? São informações muito importantes que você deve buscar antes de começar a estudar aqueles conteúdos que serão cobrados na prova, ok? E essa é uma técnica direcionada para concursos vestibulares, para o Enem também. As competências, por exemplo, em redação, as competências que são as mais exigidas. Tem cursos voltados só para isso. Então, busque entender mais sobre os conteúdos, a banca examinadora, para saber em relação ao como é cobrado e o peso avaliativo em relação a determinados assuntos. Gente, tem uma outra técnica que ela é um pouco complexa para explicar, mas eu vou fazer de uma forma muito simples. Por exemplo, você entra na sua casa, primeiro espaço é a sala, depois ali tem um quarto, em seguida tem um banheiro. Você está estudando sobre célula.
Exemplo, você está estudando sobre célula. E você entra na sua casa, eu vou utilizar esse palácio de memória, eu vou associar espaços da minha casa ao que eu estou estudando. Então, exemplo, você entra e por algum motivo você associa a sala aos prótons. Você associa o banheiro aos nêutrons. Vamos tirar o quarto aí que eu dei no exemplo e pensar na cozinha. Você adentra um pouco mais a sua casa e ouve um estalar de ovos. E aí você se remete a elétrons. Pronto. Você organizou organizou em sua mente, associando aos espaços da sua casa, sobre um assunto, sobre um conteúdo. Ela tem um pouco de complexidade e de singularidade, porque demanda a sua imaginação, sua criatividade, para fazer essas associações e memorizar. E, por fim, a intercalação. Você pode se organizar de forma a intercalar entre as matérias, entre os tópicos, tipos de problema, durante uma sessão de estudo. Antes de passar para um segundo ponto, é importante que você se certifique de que entendeu o ponto anterior. Por quê? Porque o conhecimento, gente, ele está entrelaçado. Se você não entendeu, por exemplo, sobre célula, como é que você vai estudar sobre órgãos, tecidos, sistemas? Quer dizer, a base são as células para estruturar os tecidos, órgãos, sistemas, enfim. Então você tem que entender antes a base. Tem pessoas que elas não dominam as operações comuns, matemáticas, e elas vão fazer uma equação de segundo grau. Elas vão ter uma dificuldade. Se elas não sabem o que é adição, subtração, multiplicação, divisão, elas vão ter dificuldade de desenvolver uma equação, por exemplo. Então, é importante você entender a base dos conteúdos e fazer alternâncias no cronograma de estudo, cronograma semanal. É importante que você defina disciplinas para cada dia, elencando todas, não só aquelas que você gosta, todas as disciplinas, ok? Você separa, e de preferência aquelas que você tem mais dificuldade, que são mais desafiadoras para você, coloque essas com um tempo maior. Para que não fique enfadonho, utilize e aplique as técnicas, certo? As que você mais se identificar, você pode aplicar essas técnicas. Talvez você tenha aqui, depois dessa live, você pode retomar e identificar em quais pontos que você está equivocado, que está errado, ou que pode fazer algo a respeito, no sentido de mudar. Então, talvez o seu local de estudo não está adequado, o horário, as horas de sono. Talvez você estuda muito, muito, mas dorme 3 horas, 4 horas por dia. E a hora que esse aprendizado fixa na sua mente é quando você dorme, não é enquanto você está acordado. Essa é uma chave para você. Cuide da sua alimentação também, certo? Faça exercícios físicos, oxigene o seu cérebro. Oxigene o seu cérebro. Siga pessoas no Instagram, canais no YouTube que vão lhe ajudar a fazer isso, a desenvolver o seu nível de produtividade, a aumentar esse nível, certo? Um canal que eu vou indicar do YouTube, que para eu fazer todas essas orientações, essas técnicas e repassar para vocês, um canal importantíssimo é o Seja um Estudante Melhor. Seja um Estudante Melhor. Esse é um canal do YouTube
que tem técnicas, orientações, dicas diversas lá, mais profundas do que essas que eu falei. Essas são técnicas muito importantes. Agora tem técnicas voltadas até para quem está estudando especificamente para o Enem ou para um concurso. Tem essas técnicas lá. Outra forma que você pode fazer é aumentar a velocidade dos vídeos no YouTube, certo? Aumentar a velocidade em que eles desenvolvem e acontecem. Então, por exemplo, 2 vezes mais rápido, 4 vezes mais rápido, eu vou olhar esse vídeo. Quando você faz isso, Ed, bem-vindo, meu amigo de graduação. Muitos trabalhos, muitos artigos que a gente fez junto. Então, gente, tudo isso é para que você desenvolva a sua capacidade de aprender. Aumentando a velocidade dos vídeos no YouTube, seguindo pessoas que vão agregar mais ao seu aprendizado, no Instagram, seguindo essas pessoas, se inscrevendo nesses canais no YouTube. Faça esse movimento constante, cuidando da sua alimentação, praticando exercícios físicos. Isso é muito importante. Xande Alves, bem-vindo! Tudo isso é muito importante que você faça, ok? Eu espero, eu acredito que que contribuí com você de alguma forma. Depois você pode compartilhar com seus colegas que estão aí estudando, pessoas de ensino médio, concurseiros, Fundamental 2. Esses meninos já estão no nível de entendimento das coisas muito grande, uma compreensão rápida. E compartilhe com eles, certo? Qualquer dúvida que você tiver, feedback que você queira dar, é muito importante você dar um retorno para mim, um feedback, sugestões de temas. Então, eu já falei de temas espirituais aqui e vou lançar, vocês são os primeiros a saber, eu vou falar essa semana sobre as 6 leis da autorresponsabilidade. Então eu vou divulgar hoje mesmo esse folder, né, para esse anúncio para Instagram, WhatsApp, Facebook, falando sobre as 6 leis da autorresponsabilidade. Hoje foi sobre técnica de estudo. Jones, bem-vindo! Saudade de ti, Sandy! Bem-vinda! Quando voltar a quarentena, aparece lá na igreja, Sandy. Então, eu espero ter contribuído. Eu acredito que contribuí com você, falando sobre essas técnicas de estudo e dando orientações diversas. Retome. Abração, Jones. Abração para todo mundo. Retome se você teve alguma dúvida e dê o seu feedback a mim, por direct, enfim, faça comentários, isso é muito importante, ok? Para o meu crescimento pessoal e profissional. Eu agradeço, que Deus abençoe a todos e possa suprir todas as tuas necessidades. Pela fidelidade de Deus, Ele supre a todas, não só algumas, mas todas as suas necessidades em glória. Deus te abençoe, toda sorte de bênçãos em todas as áreas da tua vida. E nos encontramos no sábado para falarmos sobre as 6 leis da autorresponsabilidade. Ok? Tchau, tchau, pessoal! Até a próxima!